Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre assuntos interessantes na área de Bíblia, teologia, filosofia, história, arqueologia, e é muito bom estar aqui com você. E não se esqueça, se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e partilhe com seus amigos. E também não esqueça de dar o seu like se você gostar, não é mesmo? Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a volta de Jesus, a breve volta de Jesus. E eu gostaria de destacar um elemento que é o chamado equívoco de Jesus. Você já ouviu falar disso? Pois saiba que muita gente inteligente e especializada em teologia, melhor dizendo, falou sobre isso a partir do final do século XVIII e também no início do século XIX. E tem muitos teólogos que ainda dizem a mesma coisa até os dias atuais, ou seja, eles falam que Jesus se equivocou. Eu sei que isso parece um absurdo, e para mim de fato é um absurdo, mas são teólogos, especialmente da alta crítica, da escola alemã, e que muitos deles acabaram sendo influenciadores de outros teólogos liberais que estão até hoje aí escrevendo livros sobre Bíblia, sobre teologia e até sendo mentores em universidades e faculdades de teologia no mundo inteiro. Entre esses autores, você tem aqueles como Rudolf Bultmann, por exemplo, que foi um dos que acharam que Jesus, na verdade, era apenas uma pessoa que tinha uma ideia de divindade, mas que há muito mito em torno da história de Jesus. Nós temos agora, recentemente, John Dominic Crossan, que era padre e é um especialista em Novo Testamento e que escreve vários livros como uma biografia revolucionária de Jesus e assim por diante. Eu sei que, num primeiro momento, aqueles que são seguidores aqui do canal, que são inscritos no canal e que são de linha mais conservadora, já falam, Rodrigo, isso é um absurdo, pode pular e mudar o assunto. Mas eu tenho que dizer para você que eles dão argumentos para sustentar essa tese, por mais estranha que ela pareça. E deixe-me dizer, colocar bem claro, eu não concordo que Jesus tenha se equivocado. Estou apenas mostrando para você alguma coisa que eles dizem a esse respeito e como nós poderíamos, através da hermenêutica, de uma leitura séria da Bíblia, a partir dos originais gregos, hebraico, aramaico, e através também do contexto da época, dar uma resposta satisfatória, pelo menos do ponto de vista acadêmico. Eu vou ler para você duas passagens que geralmente eles citam para falar que Jesus se equivocou. Uma delas que eu poderia ler aqui é Mateus, capítulo 16, versículo 28, que diz assim: Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Eu acho que o texto é por demais claro. Deu para todo mundo entender. Jesus estava, Mateus 16, 28, com os discípulos em algum lugar, provavelmente na Galileia, quando ele lhes declarou: Olha, em verdade eu digo para vocês que alguns que estão aqui comigo não morrerão antes que vejam o reino de Deus. Ora, isto é um episódio que, sendo verdadeiro e histórico, aconteceu há 2000 anos. Nenhum daqueles que estavam vivos quando Jesus disse aquelas palavras continua vivo até hoje, ou seja, todos eles passaram pela morte e nós não vimos o reino de Deus chegando. Por isso esses teólogos liberais falam, tá vendo? Jesus se equivocou. Ele pensava que a volta dele em juízo, em majestade, aconteceria naqueles dias, coisa que não se cumpriu. A outra passagem que eles usam também para sustentar essa tese está em Mateus capítulo 24, versículo 24, versículo 34. Você sabe, Mateus capítulo 24 é chamado de o pequeno Apocalipse de Mateus, porque ali Jesus fala da sua breve volta ao mundo, dá o sinal da vinda do Filho do Homem. Lucas fala sinais no plural, Mateus fala no singular, fala de coisas que haveriam de acontecer no mundo antes da volta de Jesus, por exemplo, a vinda de falsos profetas, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, terremotos, nação contra nação, etc. O evangelho do reino sendo pregado, e Cristo vindo nas nuvens com poder e grande glória com seus anjos. Aí, depois que ele fala essas coisas, ele diz, em verdade, eu vou ler do verso 32 em diante para dar contexto. Aprendam a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Eu quero destacar aqui o verso 34. Em verdade lhes digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Só que esta geração a que Jesus se referia, certamente deveria ser a geração dos discípulos. Aquela geração passou e ele não voltou. Muitos exegetas tentaram até quebrar a cabeça e propondo, por exemplo, essa geração que Jesus fala aqui é a geração escatológica, aquela geração do fim dos tempos. Ele falou que aquela geração não passará sem que tudo isso acontecesse. Com todo respeito, eu acho que você quer forçar demais o texto. O texto não há nenhum indicativo que Jesus esteja se referindo a uma geração de dias muito distantes, num futuro longínquo, uma geração que não passaria sem vir o cumprimento das palavras escatológicas de Jesus. Outros tentam fazer uma conta, há quanto tempo dura uma geração? Aí pegam lá, né, seriam 42 anos, outros acham que seriam 42 gerações de filhos. Seja qual for a conta que você quer fazer, 2000 anos é muito tempo para uma geração. Então, olhando de maneira clara o texto e numa leitura assim bem literal, Jesus está falando para aqueles discípulos ali, para aqueles que estavam ouvindo as suas palavras. Em verdade, lhes digo que esta geração que eu estou nela agora, a geração de vocês, não passará até que tudo isto aconteça. E novamente, eu tenho o mesmo problema do que eu li anteriormente em Mateus. Aquela geração passou e Jesus não voltou. E então, como é que nós podemos resolver esse problema? Eu mostrei duas situações aqui em que Cristo aparentemente se equivoca ao dizer aos seus discípulos, olha, é verdade, digo a vocês que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. A geração passou e ele não voltou. Para outros ele diz, alguns dos que estão aqui não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus vindo. E novamente, todos eles morreram e não houve a vinda do reino de Deus. E para piorar, essas duas passagens que eu li para você, elas são repetidas no Evangelho de Marcos e de Lucas, ou seja, nos três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a mesma coisa praticamente é repetida. E então, será que aqueles teólogos liberais da Europa, que eu mencionei no início desse vídeo, estariam corretos? Será que Jesus se equivocou achando que a volta dele seria para aqueles tempos, quando na verdade não iria acontecer e talvez nunca aconteceria? Vamos começar então com esse texto aqui de Mateus capítulo 24. Quando você analisa aqui, você tem que tomar em conta algumas coisas daquela época. Em primeiro lugar, era comum em alguns anúncios proféticos e depois também em alguns ensinos rabínicos aí do período do Segundo Templo ou do Novo Testamento, era comum a mescla de dois tipos de temáticas. Primeiro, uma temática superior do reino de Deus, misturada, em segundo lugar, a uma temática terrena. Os profetas de Deus, até por questão de inspiração profética, é claro, mas também de didática para aquela geração, para aquela cultura, eles misturavam, às vezes, eventos do céu e da terra. Era uma maneira de ensinar ao povo que o céu e a terra estão mais unidos do que muita gente imagina. Em outras palavras, Deus está interessado nas coisas que acontecem na terra. E os atos dos homens e das mulheres na terra também refletem em coisas que acontecem no céu. Por exemplo, a apostasia do povo na terra faz com que do céu venham flagelos de Deus. O sofrimento do servo de Deus na terra faz com que do céu venha um anjo para acudir o servo de Deus. É uma forma didática de mostrar ao povo como as duas coisas são unidas. Então você, sabendo disso, não terá dificuldade em ler passagens como aquela que mistura um oráculo contra o rei de Tiro com a história de Lúcifer,
o anjo rebelde caindo do céu. Se você olhar esse oráculo na Bíblia, ele começa a falar palavras contra o rei de Tiro, que estava atacando o povo de Deus. E enquanto ele está descrevendo o rei de Tiro, ele fala: no jardim do Éden você estava, no meio das pedras você andava, você caminhava, você dizia: subirei ao mais alto dos céus e lá me assentarei. Serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras não eram necessariamente do rei de Tiro, eram de Satanás. Mas ao apresentar a história do rei de Tiro e o oráculo contra o rei de Tiro, o profeta chamou atenção também para a história de Lúcifer do céu. Uma forma de mostrar aos seus ouvintes, ao seu auditório, à sua audiência, que aquele homem estava fazendo na terra exatamente o que Lúcifer fez no reino celestial. E que aquele malévolo rei de Tiro era nada mais nada menos que um instrumento nas mãos do maligno. Ações humanas têm por detrás delas ações espirituais, do bem ou do mal. Percebeu a mescla de duas temáticas no mesmo oráculo? Outra forma que eles tinham de fazer esta mescla era misturar um oráculo presente, de uma história aqui, agora, real, com uma promessa messiânica. Isso também a gente vê ali. Por exemplo, Isaías estava enfrentando um problema em Judá na época dos inimigos vindo para atacar e o rei ali não querendo pedir um sinal de que Deus estava com o seu povo. Então Isaías vira para o rei e fala assim: ó rei, pede um sinal, e o rei não pede. E Isaías fala com ele: pois eis, rei, que a virgem, a moça, conceberá e dará à luz a um menino, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ali Isaías estava falando de uma situação presente, mas pelo Espírito Santo ele fez uma mescla com uma profecia messiânica futura. Aquela moça que daria luz ao menino seria, por tabela, um símbolo da futura vinda do Messias, que de fato, conforme aponta Mateus, se cumpriu no nascimento de Jesus através da Virgem Maria. Percebeu? A terceira forma que eles tinham de misturar os ensinos era fazer uma mescla entre uma advertência de algo de cumprimento imediato com algo de cumprimento escatológico. Essa palavra escatológica em teologia significa a doutrina dos últimos tempos. Então o profeta também podia fazer uma mistura entre coisas que estavam acontecendo aqui e coisas que iam acontecer no futuro. Por exemplo, Isaías, quando faz a promessa do novo céu e da nova terra, ele mistura o que Deus prometera que ia fazer com Jerusalém se eles fossem fiéis, com a promessa da vinda da nova Jerusalém lá no fim dos tempos. Então, na Jerusalém daqui, Isaías promete que se eles fossem fiéis, ninguém morreria novo, as pessoas morreriam de velhice, e que as crianças brincariam, e que se alguém pecasse, não seria tão facilmente amaldiçoado. Ora, ele estava falando de uma realidade, de uma promessa para Jerusalém do seu tempo, caso o povo fosse fiel. Mas mesclou com uma promessa de uma Jerusalém futura, que é repetida no Apocalipse, o novo céu e nova terra, onde não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem envelhecimento, muito menos pecado. Ficou claro para você essa forma profética de apresentar o oráculo misturando coisas do céu e da terra, do momento presente do Messias, ou de agora e do futuro? Pois bem, Jesus, sabendo que era esta a forma dos profetas se dirigirem ao povo, e o povo também entendendo essa mensagem, ele então partiu do conhecido para o desconhecido ao responder para os seus discípulos os detalhes a respeito da sua volta ao mundo. Então o que Jesus faz? Jesus, lembre, ele estava respondendo a duas perguntas dos discípulos. A primeira: quando seriam estas coisas? Que coisas? A destruição de Jerusalém. E a segunda: e qual sinal haverá da tua vinda a esse mundo? Porque lembra, Jesus estava no templo vendo aquelas pedras gigantescas, os discípulos maravilhados, admirados, quando subiram ao Monte das Oliveiras e perguntaram: Senhor, o que acontecerá com Jerusalém? Porque lá embaixo o Senhor falou que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aproveitando o ensejo, quando é que o Senhor vai voltar em glória e majestade como o Senhor prometeu? Jesus então deu um oráculo misturando para os discípulos os acontecimentos da destruição de Jerusalém
com os acontecimentos da sua vinda a esse mundo. E se você olhar Mateus 24 e também depois no complemento lá em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, você vai ver que a sequência é a mesma. Ele começa a falar do princípio das dores, falando das coisas que vão acontecer no mundo até a sua vinda. Aí ele quebra isto para falar do que aconteceria imediatamente antes da destruição de Jerusalém, que se cumpriu no ano 70. Ele fala aqui, por exemplo, verso 15, Mateus 24, verso 15, quando vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa qualquer coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Ele está descrevendo os momentos iminentes da destruição de Jerusalém pelos romanos. Tanto que em Lucas, essa descrição aqui começa assim: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que chegou o tempo da sua devassidão. E ele vai contando. Depois ele volta a falar da volta dele. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Depois ele volta a falar de novo da destruição de Jerusalém. Eu sei que pode parecer meio estranho para você e para mim, que somos ocidentais, mas tenha certeza, esta forma de apresentar um tema profético atual com um tema profético futuro fazia muito sentido didático na cabeça daquele povo. Lembre-se, eles não tinham acesso à leitura como nós temos hoje, que você tem um monte de Bíblia em casa. Eles tinham que praticamente decorar a mensagem. Então essa era uma forma de mostrar a mensagem decodificada de forma mnemotécnica, ou seja, para facilitar a memorização. Então vamos lá. No verso 32, ele diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Ok? Assim também vocês, ao virem estas coisas, saibam que está próximo às portas. O que estaria próximo às portas? A destruição de Jerusalém. Porque ele continua: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isto o quê? A destruição de Jerusalém. Aquela geração esteve viva, pelo menos parte dela, para testemunhar o cumprimento das palavras de Cristo, ou seja, do exército romano chegando, cercando a cidade e a destruindo. Exatamente como Jesus falou. Esta geração não passará sem que veja isto acontecendo, a destruição de Jerusalém. E sabe por que eu sei que não se trata da volta de Jesus nesse ponto? Porque no verso seguinte, ele começa assim: mas a respeito daquele dia e hora, isto é, da volta de Jesus, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Perceberam? Quando ele falou da destruição de Jerusalém, ele falou: esta geração não passará sem que tudo isto aconteça. Porém, quando ele falou da volta dele, ele disse: com relação àquele dia ninguém sabe. E separando uma estrofe da outra, você tem a conjunção adversativa mas, em grego alá, mas. Toda vez que você usa esta conjunção adversativa, ou qualquer outra congênere, porém, contudo, entretanto, todavia, você sabe que o que você vai dizer em seguida é exatamente o oposto em natureza com relação ao primeiro. Por exemplo, se eu digo assim: eu gostaria muito de ir à sua casa, mas não poderei ir. Tudo que vem depois do mas nega, de certa forma, o anterior, ou é diferente do anterior, ou se opõe ao anterior, é o contrário do anterior. João correu muito depressa, mas Joaquim veio devagar. É o que você espera. Percebeu?
Então, quando ele está falando da destruição de Jerusalém, ele quase deu uma data. Esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, mas, a respeito daquele dia e hora, isto é, da volta de Jesus, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, fiquem atentos, porque a hora em que vocês não cuidarem, o Filho do Homem voltará. Ou seja, dá para ter mais ou menos um calendário de quando Jerusalém vai ser destruída. É ainda dentro da esfera dessa geração. Porém, não dá para ter uma ideia em termos de geração com relação à volta de Jesus. Apesar dos sinais estarem aí para marcar a brevidade desse dia, devemos estar atentos todo momento. Esclarecido? Agora vamos ao outro ponto que eu havia mencionado para vocês no começo aqui, com relação ao fato dele dizer: muitos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Aqui, Rodrigo, isso aqui é muito claro. Ele falou que alguns nem passariam pela morte. Veja bem, a prova maior que esse vir em seu reino não significa a volta de Jesus está no fato de que ele fala: muitos dos que aqui se encontram, ou alguns que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem. Ora, na verdade, quando Jesus voltar, todos os mortos em Cristo vão ressuscitar e os ímpios vão morrer. Então ele não deu uma linguagem totalitária, ele fala alguns. E é curioso que todos os evangelhos que mencionam essa passagem, essa promessa de Jesus, que alguns ali não passariam pela morte antes que vissem o Filho do Homem voltando, todos os evangelistas logo em seguida colocam o que está aqui no capítulo 17, verso 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Jesus foi transfigurado. Então o que ele quis dizer é que alguns ali não passariam pela morte sem que primeiro vissem o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus já era a manifestação do reino de Deus, mas alguns ainda queriam ver o reino em glória. Então ele permitiu que alguns vissem um vislumbre dessa glória. No caso, Pedro, Tiago e João. Ele os levou ali. Aqueles três viram Jesus, Elias e Moisés. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. A lei e os profetas apontando para o Messias vindouro, que nos tempos, nos manuscritos do Mar Morto de Qumran, o Filho do Homem, o Messias que viesse, seria a manifestação do reino de Deus. Então a promessa de Jesus também se cumpriu. 6 dias depois, alguns daqueles ali tiveram o privilégio de ver a manifestação do reino de Deus, da glória de Deus. E um deles em particular, o apóstolo João, na sua velhice, na ilha de Patmos, pôde novamente ver a manifestação do reino de Deus através das profecias do livro do Apocalipse. Explicado então? Ficou claro para você? Pois esses são os assuntos que eu gostaria de tratar hoje, e eu espero que tenha esclarecido esses dois temas. Como você viu, não se tratam de equívocos de Jesus. Equívoco, na verdade, é dos eruditos, que não leram a Bíblia como ela deve ser lida, como a única e legítima palavra de Deus aos seres humanos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e não se esqueça, na semana que vem nós temos mais um bate-papo sobre a Bíblia Sagrada e os assuntos de Deus. Que Jesus abençoe você e sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.